o espaçamento entre os discos. Eu deixei com 1 milímetro. Aqueles 2 milímetros que eu tinha deixado anteriormente ficou muito fraco, porque ele começou a ficar com regularidade e não se aproximava mais do que isso. Ficou com 2 milímetros parelho e a eficiência diminuiu. As faíscas diminuíram, ficou mais fraco. Quanto maior a distância, mais fraco vai ser a produção de eletricidade. Então tem que aproximar bastante. Eu aconselho que deixe o máximo de 2 milímetros, de 2 para menos. O ideal é 1 milímetro para menos, se for possível. Porque o meu anterior estava com irregularidade e chegava a dar um afastamento de quase 3 milímetros. Só que, por compensação, o outro disco se aproximava com menos de 1 milímetro em algumas partes. Então, o afastamento excessivo numa parte, a aproximação excessiva na outra, que chegava a quase tocar, uma compensava a outra e ele funcionava bem. Agora que ficou regular, então a distância fica mais ou menos parelho, não acontece uma aproximação maior e ele perde o rendimento. Então, eu diminui a aproximação, diminui o espaçamento, quem bota a arruelinha, diminui as arruelinhas, de forma que ele fique com 1 milímetro. De 1 milímetro para menos. Mesmo que ele com a irregularidade, um toque de leve no outro, desde que não atrite demais, ele vai ter eficiência. Então, o conselho que eu dou é que não deixe se afastar mais do que 2 milímetros. O ideal sendo que 1 milímetro, em média. Quanto mais próximo, melhor. Se conseguir deixar com menos de 1 milímetro de aproximação, que eu acho bem difícil, ele vai ficar 100%. Esse aqui está com 1 milímetro de aproximação, que eu consegui, uma certa precisão. Chega a um certo ponto que ele quase toca um no outro, pode até tocar, desde que seja de leve, e funciona bem. Tá? Outro detalhe que eu quero explicar são as escovinhas. Ó, de frente, essa máquina aqui não funciona se girar a manivela em sentido contrário. Só funciona girando a manivela sempre no sentido certo dele, horário, no caso esse aqui é sentido horário. Se inverter a rotação, ele não vai funcionar. Esse tipo de máquina não é que nem a maquinazinha de atrito que funciona tanto para um lado quanto para o outro. Esse tem um sentido de rotação fixo, tá? Bom, é o seguinte, o afastamento maior possível de ângulo entre essa escovinha aqui da frente, ó, essa fica assim, esse disco da frente, ó, que é o lado da manivela, está torcida a correia. Então, ele gira em sentido anti-horário quando você toca a manivela em sentido horário, tá? Então, ele gira em sentido anti-horário, as escovinhas estão assim. Do outro lado, ele gira em sentido horário, vendo daquele lado lá, sentido oposto, escovinha fica assim. Então, olhando de frente, a da frente está assim e a lá de trás estão assim. O máximo afastamento, angulação entre elas. Não forma 90 graus, é menor do que 90 graus. Mesmo porque um lado acaba encostando na garrafinha e tem um limite teórico para esse afastamento. E o outro lado, se aproximar demais, encosta na correia. Se afastar, vai bater na garrafinha também. Então, eu afastei o máximo que eu pude aqui. O outro lado, quase que o máximo. Não cheguei a encostar na garrafinha, foi suficiente. Pode afastar mais se quiser, tá? E ele vai funcionar bem. Outra coisa é o perigo de choque. Bom, antes de dar a faísca, o capacitor está com a máxima carga, tá? Aí, se tocar a mão antes de formar a faísca com o capacitor com a máxima carga, o choque vai ser violento, vai ser muito forte, perigoso, até para algumas pessoas que sejam sensíveis a choque. Até para mim é muito forte, já estou acostumado a levar choque. Porque a pessoa pode se enganar. Depois que ocorre a faísca, a carga do capacitor cai muito, e se tocar a mão depois da faísca vai levar um choque e vai, não é tão forte assim, é porque não está carregado total. Antes da faísca ele chega à máxima carga, antes de descarregar, se tocar a mão, aí o choque vai ser muito forte. Então não aconselho ninguém a brincar com isso aí de tomar choque, que é muito perigoso. E no mais é isso aí que eu pude constatar até agora sobre o funcionamento dessa maquininha. Eu nunca tinha feito esse tipo de máquina.
e resolvi fazer para testar o funcionamento. Outra coisa é que uma maquinazinha dessas pequena, uma maquininha pequena dessas, é mais difícil de fazer que uma grande. Tem menos acesso para mexer nas peças, é menor, exige maior precisão. A máquina grande pega o disco inteiro, sem a furação central, pega o compasso e faz com precisão. Aqui já fica difícil, porque o CD já tem a furação, fica difícil de centralizar. A precisão necessária é maior, fica bem mais difícil. Quem quer iniciar fazendo essas máquinas, procura fazer uma máquina grande, uma máquina maior, com um disco maior. Vai gerar uma faísca bem maior, mais forte, e é mais fácil de trabalhar, de mexer, exige menos precisão, fica mais fácil de enxergar as marcações e tudo. Mas quem quiser arriscar essa, arrisca sabendo que o grau de dificuldade é maior. Se tiver habilidade e até a sorte de principiante pode ajudar, né? Como eu tenho muitos anos de habilidade mexendo nessas engenhocas, com ferramentas e tudo mais, para mim ficou relativamente fácil. Mesmo assim eu demorei para fazer, tive que fazer aos pouquinhos, eu tenho pouco tempo e tenho que estar fazendo ajustes e testes. Não é tão simples assim para quem tem pouco tempo disponível. Mas, por enquanto, é essa aí. O segredo todo são os discos e as escovinhas. Se uma escovinha dessas aqui, uma só que seja, se afastar um pouquinho, não tocar os setores, por acaso a pessoa mexer aqui, deixar uma que seja, que não tocar os setores, ela não vai funcionar, não vai gerar faísca, não vai gerar nada. Aí é sinal que uma das escovinhas não deve estar encostando. E o ideal é que elas não encostem com muita força para não raspar os disquinhos. E também pode afetar o funcionamento. O certo é que ela só toque assim, ó, de leve, não muito de leve para garantir o contato, né? Mas também não muito apertado, que senão ela vai raspar e diminuir a eficiência. Então, escovinhas, sempre em contato com os setores, né? E os discos, a aproximação dos discos, se puder, de 1 milímetro para menos. Aí não tem como errar. Se deixar uma aproximação máxima ali, quase se tocando, até se tocando de leve, às vezes, é garantido que vai funcionar. Se afastar, a geração vai cair, de eletricidade vai cair muito e ele vai ter problema, não vai funcionar direito. Por enquanto é isso aí, até o próximo vídeo que eu estou tentando fazer sobre um outro assunto. Até o próximo.